Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2016 que envolve conceitos sobre gravitação universal. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 80 do Enem 2016, prova de Física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe seu like, pois isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Questão número 80, Enem 2016, Física, prova rosa, que diz assim. No dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12 mil quilômetros do planeta Terra, uma distância menor do que a órbita de um satélite. A trajetória do asteroide é apresentada na figura. Então, aqui a gente vê, né, a trajetória do asteroide, começando aqui 26 de junho, 27 de junho, né, e faz essa curva, próximo aqui à Terra, né, a Lua está aqui, e ele segue, né, nesse trecho, nessa trajetória, conforme indicado. A explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide A deslocar-se em um local onde a resistência do ar é nula, deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional, sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido de sua velocidade, sofrer a ação de uma força gravitacional resultante no sentido contrário ao de sua velocidade, estar sob a ação de uma força resultante cuja direção é diferente da direção da sua velocidade. Então, essas as alternativas. Então vamos lá, vamos resolver. Esta questão aborda conceitos sobre gravitação universal. Então, novamente, temos aqui, né, o diagrama, né, do asteroide se deslocando, né, nesse caminho, né, e a gente vai se, né, focar aqui nesse trecho, né, um trecho aparentemente circular. Então, aqui é que dá a solução dessa questão, tá? Então, para isso, vamos fazer um breve resumo, né, sobre movimento circular, tá bom? Então, no movimento circular, né, vamos observar aqui a Terra e, digamos assim, um satélite que esteja girando aqui em volta da Terra, por exemplo, tá? Então, a gente observa que em cada ponto, né, aqui indicado nessa circunferência, no círculo aqui, tá? A gente vê em cada momento, né? A gente tem uma força centrípeta, que é aqui no caso seria a própria força gravitacional, né? Que é uma reação à força da Terra sobre o asteroide, né? Ação-reação, que faz com que a direção desse asteroide, né, vá mudando a cada instante, tá? E aqui a gente tem uma velocidade tangencial, né? Que, como o nome já está dizendo, ela é tangente em cada instante, né, dessa circunferência em volta da Terra, né, dessa órbita em volta da Terra. Ok? Então, a gente observa que essa força centrípeta é a responsável pela modificação da direção, né, desse corpo, né, que se desloca em uma circunferência, né, uma forma circular. Ok? Por conta dessa força centrípeta que é, né, digamos assim, responsável pela essa mudança de direção, e ela é composta pelo produto da massa do corpo, do asteroide, do satélite, vezes a aceleração centrípeta, ok? E, como a gente pode ver, essa força centrípeta, essa aceleração centrípeta, ela é perpendicular à velocidade tangencial, ou à força, né, tangencial aqui nesse momento, tá bom? Então, o que nós temos aí? Que a força gravitacional é igual à força centrípeta, que é igual à massa, né, no caso aqui do asteroide, vezes a aceleração centrípeta, tá? Responsável pela
mudança de direção, né, do asteroide. Então, o que acontece aqui é que, por exemplo, dia 26 de junho, o asteroide vem se deslocando, né, sem ainda a ação gravitacional da Terra, ok? Então, ele não sofre modificação na sua direção. Ele vem ali com a sua velocidade, né, característica, e quando ele chega aqui nesse ponto, por exemplo, a ação gravitacional da Terra já começa a, né, agir nesse asteroide. E aí ele começa a cumprir, vamos dizer assim, esse comportamento, tá? E ele vai se deslocando até chegar a um determinado ponto que essa força gravitacional não é suficiente, né, para manter, né, o rumo, e ele segue, né, um rumo retilíneo como indicado, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Então, novamente, aqui, trazendo aqui os diagramas que nós mostramos para eventualmente nos auxiliar, e vamos comentar as alternativas. Então, a explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide, então, letra A, deslocar-se em um local onde a resistência do ar é nula. Não procede, né? Isso aí não tem nada a ver, né, com a situação como nós vimos, né? O que, na verdade, faz com que a mudança, né, de direção é devido à força centrípeta. Letra B, que age, né, fazendo com que a velocidade tangencial ela mude, né, a direção em cada instante. Letra B, deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional. Não é o caso, porque aqui, né, o ambiente, na verdade, existe aqui uma força gravitacional que é a força centrípeta nesse ambiente que faz com que ele mude, né, a direção. Então, é completamente oposto ao que está escrito aqui na alternativa B. Alternativa C, sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido de sua velocidade. Não é o caso, né? Porque essa situação aqui seria o caso dessas partes reta, né? Ou seja, ele não estaria alterando, né, a velocidade, digamos assim, a direção da velocidade. Na parte retilínea, né, essa força resultante aqui, ela faz com que, se for um movimento acelerado, ele faz com que a velocidade aumente. Se for retardado, que a velocidade diminua. Então, sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido de sua velocidade, né, estaria, no caso, né, fazendo com que a velocidade estaria aumentando à medida que o tempo passasse, porque a velocidade e a aceleração estariam também no mesmo sentido, já que a força resultante, estando no mesmo sentido da velocidade, significa dizer que a aceleração também está na mesma direção e sentido da velocidade, portanto, movimento acelerado, que não é o caso, tá? Essa força resultante aqui, essa parte retilínea, não altera a direção, né, conforme está sendo pedida ali pelo comando da questão. A letra D. Sofrer ação de uma força gravitacional resultante no sentido contrário ao de sua velocidade. Aqui seria o oposto, né? Aqui seria uma força que estaria contrária à velocidade, portanto, um movimento retardado, né? E com isso, a velocidade estaria em módulo diminuindo, mantendo-se a sua direção, tá? Então, seria o contrário aqui do item C. Já a alternativa E diz: está sob a ação de uma força resultante cuja direção é diferente da direção de sua velocidade. Olha aqui, a força resultante é força gravitacional, força centrípeta, que está numa direção diferente da velocidade que ele vem, né, digamos, desenvolvendo aqui o corpo, né, o asteroide. Então, a velocidade aqui tangencial e essa força centrípeta ou força gravitacional que faz com que, né, esse asteroide mude a sua direção, né, a trajetória, esse ponto a partir do qual a ação de gravidade da Terra, né, gravitacional da Terra, passa a agir ali sobre o asteroide. Então, alternativa correta, letra E. Com isso, força resultante no asteroide é gravitacional, como já explicamos, tem componente tangencial, que altera o módulo da velocidade, está aqui, né, a força tangencial, e componente centrípeta, que altera a direção
né, que altera a direção da velocidade, tornando a trajetória curva. Então, o que muda o módulo, como foi falado aqui, né, é a componente tangencial. E a componente centrípeta, né, que altera a direção da trajetória curva, que justifica o motivo, né, de ser a alternativa E. Tá bom? Com isso, a resposta à letra E, a explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide estar sob a ação de uma força resultante cuja direção é diferente da direção de sua velocidade. Ok? Beleza? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.